Amém. Chegamos no Salmo 47, um salmo aí dos filhos de Coré. É um salmo messiânico. Esse é um salmo escatológico. O Salmo 47, ele traz Deus, o Rei, sobre todas as nações. O salmo ele é dividido em uma convocação para o louvor e adoração, verso 1 ao 2, e o verso 3 ao 4, a vitória de domínio de Deus, o 5 e o 7, a entronização divina, e o 8 e o 9, o reino universal e submissão das nações. Então vamos lá, os filhos de Coré aí, como a gente já sabe, eram levitas, responsáveis por criar essas músicas, foi instituído lá, nós lemos, pelo rei Davi, antes mesmo do templo estivesse pronto, porque ele só foi sido construído depois com Salomão, filho de Davi, 1 Crônicas 6. E Coré, ele havia se rebelado. Isso que é mais legal. A gente nem falou isso, mas você vai lembrar em Números 16, Coré é aquele grupo de pessoas que se rebelaram contra a autoridade de Moisés. Será que Deus não fala com todos ou só fala com Moisés? E aí eles vieram, foi a vara de Arão que frutificou, as amendoeiras ali. Mas o legal é que os descendentes de Coré foram preservados pela graça divina. Então, naquele dia que morreram lá uma grande quantidade, e eu, na época, interessante, né? Teve um tempo que eu pensei que tinham morrido todo mundo da família dele, mas não, sobrou aí os filhos, porque talvez a criançada não, lógico, não ia saber o que o pai está fazendo, se revelou. Isso nos serve de alento. É assim, Deus, ele é tão misericordioso, gracioso, é, que Deus transforma uma linhagem marcada pela rebelião, no caso de Coré, em ministros de adoração. Nossa, é assim. E lendo, a gente vai vendo essa questão de Deus. Então, vamos lá, Salmo 47, o verso 1. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Então, instrumento era algo que não era para todo mundo na época. Nós estamos falando aí 700 anos, 400, 500, 600 anos antes de Cristo. E aí ele chama o povo para adoração, bater palmas aí, né? Tacar, que significa golpear, soar fortemente, bater. Então, tacar iada, bater palmas. Iada é palmas, tacar, bater. E às vezes eu sempre brinco, né, que o hebraico tem umas palavras que então tacar a força, bater, né? É só tacar e bater, né? Só para lembrar às vezes de uma palavra ou outra, porque não é só simplesmente um aplauso assim, vamos bater palma, todo mundo dá aquelas palminhas tímidas, mas uma expressão assim de explosiva, de celebração, clamar, vibrar, gritar, urrar. É algo que vem assim de rua, né? Essa questão de quando você joga bola na rua, aquele emoção, ou torce para um time, grita, o grito de guerra, um brado de vitória. Geralmente essa palavra, né, tacar, é usada em batalhas, coroações, procissões reais. Ela é bem legal porque quando ele fala bater palmas, ele está falando, cara, é hora de você levantar, porque o Espírito Santo está perto, está comigo, com você. Então a gente tem que celebrar e aplaudir o Senhor. Então ele começa o salmo aí quebrando um paradigma. E quando ele fala, olha só, ele bateu palma todos os povos para adorar.
Isso é profético, porque o povo de Israel, infelizmente, nesse período, acreditava que ele era a única raça eleita, escolhida de Deus. Então, tipo, por exemplo, é, vocês vão ter que aprender de mim. Mas vocês vão ensinar Israel? Não, não. Vocês têm que aprender só olhando porque vocês são impuros. E eu não posso falar com alguém impuro, eu não posso tocar em alguém impuro, porque vocês vão transmitir o pecado para mim. Eu não vou transmitir a graça para vocês. Vocês vão transmitir o pecado para mim. O religioso é bem assim, né? Ele busca discutir com temas e assim, ai, graças a Deus, porque eu não sou assim. Mas a família de Coré foi tão legal depois, né? A descendência de Coré, que eles se veem transformados por essa maldição que ocorreu lá atrás com Moisés, né? Não Moisés, mas os pais de Coré, da família, né? Em si, e agora eles se veem perdoados, e eles se veem perdoados porque, gente, pensa, o estigma que essa família teve que levar. Ah, você não é filho de Coré? O cara que morreu foi engolido por um buraco? Você não é neto de Coré? O cara que foi engolido por um buraco? Ah, que brigou com Moisés, que se deu mal, não sei o quê. Gente, para falar, ninguém perdoa. E você acha que o povo de Israel ia perdoar? Estava nem aí. Então, assim, é só quando você olha em Juízes, Juízes você vê isso. Eu gosto tanto de Juízes, porque você vê a tribo que ficou aquém do Jordão, eles começam a fazer um altar de sacrifício. Josué vai lá e vocês fizeram. Fala, não, filho, eu fiz um altar aqui para esse povo lembrar que ele é filho de Deus, para que o outro lado não diga, ah, vocês não têm parte na herança conosco. Olha só, o negócio nem tinha sido dividido de novo, depois você lê lá o juiz, e o pessoal, eles já viram que o povo de Israel era casca grossa mesmo. É, era casca de ferida mesmo. Então, mas Coré, a família dele agora, restaurada pela misericórdia de Deus, ele fala todos os povos, celebrar a Deus com voz de júbilo. Não é a adoração não pertence a Israel. A adoração pertence a toda a criação de Deus. Todos, todos, sem exceção. Como nós lemos no Salmo 2, pedi às nações por herança e eu te darei. Então, assim, peça. Esse é o nosso papel. Aí ele chega no verso 2: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é grande rei de toda a terra. Então, ele traz essa questão do Elohim, né? Elion, o rei. Meleque é rei. Ele vai usar depois esse termo aí. Mas quando ele fala assim que, pois o Senhor, Elon, ele não usa aqui Adonai, ele usou Elion. É a soberania absoluta de Yahvé, a supremacia celestial. É tremendo essas trocas de palavras porque tem um significado diferente. Então, ele fala assim, ó, é tremendo, né? Não é algo assustador, mas é grandioso, é majestoso, é inspirador, ele é grande. E aí, quando ele usa, né, essa questão do rei de toda a terra, Meleque Tadó, que era usada a expressão para imperadores quando era coroado. Então, Deus não é apenas rei de Israel, ele é o rei supremo do cosmos, de todo o universo. E isso é bem legal, porque ele traz essa ideia agora de um poder ilimitado. Não é mais local, não pertence só à geografia de, da nação de Israel, do povo de Israel, da cidade de Israel, as cidades, né, de Israel. Ele pertence agora a todo o planeta Terra. Eles colocam um,
o reinado de Deus absoluto e se coloca no meio, como deveria ser sempre assim. É, o mais é como nós levando para nós não somos especiais. Nós nos tornamos especiais porque Deus teve misericórdia de nós. Mas nós não fomos escolhidos, talvez essa é a palavra, porque nós somos especiais. Longe disso, muito pelo contrário. Nós somos escolhidos pela misericórdia de Deus, porque Ele olhou para nós e falou: Eu te amo e eu quero você perto de mim. Falo, quem sou eu, Jesus, para o Senhor me amar? O Senhor já viu a minha vida? E Deus fala: Vi. E mesmo assim eu te amo e quero você perto de mim. E eu acho que isso que é tão tremendo, porque quando eu estava relendo a história da família de Coré, eu estava vendo isso e falei, gente, era assim, era um povo, era uma descendência fadada a ser humilhada o resto da eternidade, vamos dizer assim. Mas não, tem muitas pessoas que a gente lê na Bíblia e eu, talvez, na minha ignorância, acabo julgando uma situação ou outra, porque é fácil, eu estou lendo e parece muito simples, mas são vidas, nada é simples. São marcas, são histórias diferentes. Quando nós lidamos com vidas, nada é simples. Não é um cálculo matemático, não é uma fórmula exata. É uma vida, teve um sonho, teve uma frustração, teve uma vitória, teve uma derrota. Trabalhar com vidas é algo que só Deus consegue fazer. Por isso, nossa dependência de Deus. Precisamos nos depender de Deus todos os dias, em qualquer situação. E aí ele chega no verso 3 e ele fala: E ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. E aqui é bem legal, porque é uma questão importante quando ele fala: E ele, né, nos submeteu os povos. E aqui é uma vitória da aliança, uma proteção divina, lá em Gênesis 12. Ei, Abraão, farei de ti bendita todas as nações. Olha só, aqui é uma coisa importante. Submeter aqui não é você se colocar por cima de, é você trazer alguém para sua proteção, para o seu cuidado. Ei, peraí, eu vou cuidar de você. Não, não, deixa que eu, sabe assim, deixa que eu pague a conta. É isso aqui, essa seria a palavra. Deixa que eu pague a conta. Não se preocupa. Eu dou um jeito, eu resolvo, eu arrumo, eu vou fazer funcionar. E é igual ao Efésios 5, um marido, a mulher seja submissa ao seu marido, é nesse sentido, ó, não esquenta a cabeça não, o cara vai trocar a lâmpada, o cara vai trocar o botijão de gás, o cara vai lavar o banheiro sim, vai lavar a louça, não se incomode não, ele vai juntar um dinheirinho, vai pagar aluguel, vai trabalhar, vai se virar, vai fazer o que for, e eis, pode ficar tranquila, esse é o papel do marido, né? Ou deveria ser. Então, assim, essa palavra é muito importante porque alguém usa ela de forma errada, e, né? O pecado engana, mas essa questão de submeter, não confunda. Deus não colocou povos debaixo dos pés de Israel. Não, Deus colocou povos para que fossem ensinados da palavra de Deus e abençoados pela herança que viria, que é Jesus. Então, Deus, pela sua misericórdia, escolheu Israel, poderia ser qualquer um, poderia ser até a Palestina, a China, o Líbano, se tivesse naquela época, o Brasil, poderia ser qualquer povo, mas Deus escolheu Israel, amém por isso, glória a Deus. Mas ele coloca aqui, ó, e ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Olha só, bem-aventurado todo aquele que crê no Senhor, os pés que anunciam o Evangelho, calçai o Evangelho da paz. Oh, não é para pisar, meu Deus do céu, é para você levar no colo, para trazer junto. Falar, olha, ei, vem cá,
Assim como o rei está sentado no trono, e as pessoas se curvavam aos pés do rei, porque o rei tinha o exército, o rei tinha a estrutura para manter o povo firme. Tem uma aliança aqui. Essa palavra traz a vitória da aliança adâmica, a aliança mosaica, que infelizmente o povo não conseguiu, mas a aliança abraâmica está ali, está viva ainda. Ou não somos abençoados agora pela herança de Abraão, que é Jesus? Essa proteção divina, esse governo messiânico que vem, que traz a palavra do Senhor. Vamos lá em 1 Pedro 1,4, só rapidinho, acabo me empolgando aqui. 1 Pedro 1, verso 4. Eu separei alguns aqui, mas não vai dar. E era tão curtinho, né? Falando demais. 1 Pedro 1, verso 4 aqui. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário seja contristado por várias provações. Não fica triste, não, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo redundante, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais, o qual não, aí ele continua, só, peraí, aqui, só baixar aqui, isso, obrigado, tá bom. Aí, ó, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo. Eu não posso ver Jesus agora, mas creio que Ele está aqui, dentro de mim, do meu lado, por dentro e por fora. E não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível, indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aleluia. Voltando lá ao Salmo 47. Então, essa conquista, esse domínio, a autoridade real. E aí, esse texto aparece lá, depois você pode ler, Josué 10 e o Salmo 110. Não vai dar para a gente ler. O verso 4, ele traz a ideia, ó, escolheu-nos. E aí, aquilo que nós estávamos falando antes, escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. De novo, ele coloca Jacó, não coloca Abraão, que teve a conquista, a vitória, o pai da fé, que teve o selo ali, a aliança. Ele pega Jacó, o enganador, alguém que foi restaurado. Eu acredito que talvez pela influência do passado, a ascendência da família de Coré, por causa daquele desfecho ruim, eles colocam sempre Jacó. Você vai ver aí na família de Coré, é bem legal porque eles colocam sempre o nome de Jacó. Não coloca Israel, não coloca Abraão, Isaac. Eles colocam Jacó para dizer, olha, nós somos como Jacó. Era para ter uma maldição e Deus transformou em vitória. E é bem legal isso, porque nem imagino o que esse povo enfrentou depois lá. Quando Davi coloca essa família como responsável pelo louvor e adoração, gente, é outro nível. É trazer o coxo manco para sentar na mesa do rei. É, quando Davi vai chamar o filho de Jonatas, que era coxo, para sentar na presença do rei, é nesse nível aí. Então, escolheu para a nossa herança a terra prometida, o legado espiritual, a bênção da aliança. Não é o que Deus prometeu para mim e para você? Esse legado espiritual, a bênção da aliança, essa glória de Jacó, que traz essa excelência, o esplendor e o orgulho santo.
Uma coisa bem legal aqui, essa promessa do reino messiânico e, lógico, a restauração futura de Israel. Quando ele trata, lembrando que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista, e nascido de mulher, não existe homem igual, porque eles são convidados, mas eu e você somos a noiva. E lembre-se, quem entra no lugar mais íntimo com o noivo é só a noiva. Nenhum convidado entra. Ninguém. Só você e a noiva. Só eu e Jesus. Só você e Jesus. Isso eu acho tão tremendo, porque Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Moisés, são todos convidados para o casamento. Mas eu e você somos a noiva. É assim, é um nível, não tem o que dizer e nem o que saber o que vai ser. E o mais tremendo, né? Assim, que é, é, ser a noiva deve ser algo fora do comum. É benção demais. O verso 5 aí, vamos lá. Subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Deus foi assunto aos céus, foi elevado. Alá Elohim, né? Subiu Deus. Essa linguagem de entronização. Alá, subiu, né? Alá Elohim. Deus retornando vitorioso após a batalha. É assim, ele desce do céu, batalha aqui todas as lutas minha e sua. Lembra da submissão? Olha aí, se submeter, todos debaixo dos seus pés. E aí ele diz: olha, eu estou aqui para abençoar e restaurar e salvar. Esse era o propósito de Deus. Não sei quem que lança essas ideias loucas de submeter isso aí, botou os meus inimigos sangrando no chão, detonou todo mundo, matou todo mundo. Oxe, que graça teria isso, né? E a gente está aqui para salvar vidas, para orar por vidas. Eu sei que às vezes não é fácil, tem coisas, mas assim, o amor de Deus deve transcender a nossa pequenez num ponto que nós temos que olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, da graça de Jesus, do perdão do Pai, assim como ele nos perdoou. A gente tem que perdoar também. E aí Jesus sobe, assim, nossa, eu venci, destruí tudo e todo. Não, ele sobe e fala: Pai, eu fiz o que era para ser feito. Os cordeiros estão entrando. Sabe assim, os filhos pequenos, você entrando na casa e aquela criançada, você chega para o seu pai e fala: olha, pai, olha que esses são seus netos. É assim, Jesus chegando, pai, esses são seus filhos, porque Deus não tem neto. É questão assim, são meus, assim como o Labão fala para Jacó: acaso não são todos meus filhos? Ele estava se referindo aos filhos de Jacó, que eram netos dele, mas ele se vê como um pai. Acho tão legal essa fala de Labão, assim, fala, poxa, o cara entendeu o propósito de família mesmo, de ser avô, não é avô, é pai. Quando você precisar, eu estou aqui. Esse é o nosso papel. Então Deus retorna vitorioso aí dessa batalha, venceu o inimigo. Aí sim, colocou Satanás no lugar dele, pisou o pecado, pisou a mentira, o engano de Satanás. Porque nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestades. É essa que é a nossa luta. Oração, joelho no chão. Essa relação messiânica é, é essa ascensão de Cristo. Então, depois você lê Efésios 4 e Atos 1, eu não vou ler o Salmo, ele traz essa ideia, tá bom? Efésios 4 e Atos 1, que levou o cativo cativeiro, só para depois você ler. E o Salmo 47, verso 6 agora, para o desfecho aí.
Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai o nosso rei, cantai louvores. Ele repete 4 vezes aí, né? Sameru, que é tocar instrumento, cantar melodias sacras. Essa repetição intensifica aí, como se o salmista dissesse: continue cantando sem parar. Sabe o desenho de Procurando Nemo? Continue a nadar, Dolly lá. É assim: continue a cantar, continue a cantar, continue a louvar. Esse é o nosso papel. E o verso 7: Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico, pois Deus é o rei de toda a terra. E cantai louvores com inteligência. Essa é o harmonioso aí. A palavra em si é masquil, que a gente já falou sobre ela, masquil. Ele tem esse entendimento, sabedoria, uma reflexão profunda. Não é só uma harmonia. A tradução não foi legal aqui, porque o significado dela é mais profundo. Então ele traz esse entendimento, ela traz essa sabedoria, é uma adoração com inteligência, uma adoração com razão, como o apóstolo Paulo vai falar. Você fala em línguas, eu louvo a Deus porque eu falo muito mais, mas eu prefiro 1000 vezes falar uma palavra e que toda a igreja entenda do que falar 1000 palavras e ninguém. Oh, o que que foi? Nossa, ele falou em línguas, e aí? Nossa, foi legal. Pelo amor de Deus, não estou desmerecendo o dom de línguas, não é isso. Estou dizendo que está escrito lá, que se você falar algo que a pessoa entende, é tão importante quanto você falar algo que às vezes você sentiu desejo e não foi Deus falando, né? Mas também não estou aqui para julgar, e não é esse propósito, é só para não a gente estar na mesma pensamento aí. O dom de línguas é extremamente importante, assim como todos os dons, e faz parte. É, é, e vale a pena buscar. Eu busquei, Deus deu e eu louvo a Deus por isso. Mas quando eu vou pregar de Jesus, eu não, a gente usa, eu uso ele, eu particularmente uso ele no meu quarto. Mas quando eu vou falar de Jesus, Yeshua é mais bonito e tem mais poder usar o nome. Então, com sabedoria, com reflexão, uma adoração bíblica, ela não é um emocionalmente vazio ou um ritual, cumprir, né? Ele envolve mente, coração e compreensão espiritual. O verso 8: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. O verbo aí, ele é muito absoluto, Malak Elohim. Lembra de Meleque, o rei? Malak, ele governa, ele reina continuamente, o trono é santo de Deus, a justiça, a santidade e a autoridade estão aqui, né? Codichô, que é essa autoridade aí, justiça, santidade, Kadosh, né? E o verso 9, terminando aí: os princípios dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão. Agora ele coloca Abraão, você viu lá? Porque Deus é uma promessa, uma aliança, pertence os escudos da terra, e ele se exaltou gloriosamente. Então, todos os príncipes foram convocados, e aqui ocorre algo impressionante: as nações são associadas ao Deus de Abraão. Então, ele fala: olha, todo mundo tem a herança de Abraão, Gênesis 12. Essa inclusão dos gentios, um reino universal, uma adoração, e ele é o escudo de toda a terra, Ereste, toda a terra. É, todos os reis que governam, governantes, protetores nacionais, todos pertencem a Deus. Então Deus reina, Salmo 47. O Salmo não fala apenas de um futuro, mas um reino divino ativo. Então, mesmo quando surgem impérios, governos ou guerras, Deus está ali. O Salmo destrói essa ideia de um Deus tribal. Yahvé é um Deus que governa toda a terra, que chama todos os povos de filhos e recebe adoração universal. É uma adoração, essa batalha espiritual que traz a vitória, o louvor, como foi
né? Acabe não, Josafá levando a adoração. E isso é muito importante, porque traz essa ideia da vitória de Deus sobre esse mundo pecador. Isaías 14, Daniel 7, Apocalipse 11, Apocalipse 19 é um paralelo a esse salmo. Então, o louvor não depende das circunstâncias, depende de quem é Deus ou de quem Deus é, né? Todos nós vamos adorar a Deus, independente das circunstâncias aí. Amém? Lembre-se, Deus sempre reinou. Toda a terra vai reconhecer o seu governo. Ó Pai, eu quero agradecer por esse dia que o Senhor nos traz, a tua palavra. Que possamos louvar o Senhor, independente das circunstâncias, e saber que o Senhor restaura famílias, vidas, mesmo sobre maldições, o Senhor restaura a nossa vida, restaura a nossa família, restaura, ó Deus, a nosso casamento, restaura a, a nossa mente, a nossa intimidade, a nossa comunhão contigo. Restaura hoje, ó Deus, tudo que foi quebrado ou está quebrado em nossas vidas. Restaura em nós, ó Deus, o desejo de adorar, de louvar e engrandecer o teu nome. E que na tua misericórdia possamos levar alguém para Cristo nesse dia. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, muito obrigado pela honra de estarmos juntos nesse dia. Que Deus continue a abençoar nossas vidas no nome de Jesus. Nesse dia ensolarado de outono aí, Deus te abençoe muito.